Shalom Adonai a todos os inscritos do canal Libertação na Palavra. Estamos hoje aqui, neste dia 7 de setembro, comemorando a independência do Brasil. Porém, neste momento em especial, eu venho aqui para, junto com você, levantar um clamor em favor desta nação por sua independência espiritual. Não adianta uma nação se tornar independente politicamente se não for independente espiritualmente, se espiritualmente estiver escravizada. A palavra de Deus diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero abrir aqui uma pergunta aqui agora. Ele tem sido o Senhor desta nação? Será que ele tem sido de fato o Senhor do Brasil? Aproveitando a pergunta, eu já quero comentar algo com todos vocês aqui. Preste bem atenção, o Brasil é reconhecido como o maior país católico do mundo. E sendo o maior país católico do mundo, foi eleito como padroeira do Brasil a Senhora Aparecida. Logo, nós vamos perceber então que o Brasil, por sua maior parte da população, tem uma senhora e não um senhor. E agora eu quero fazer aqui um desafio. Nós temos que orar para que esta nação seja liberto desta escravidão. Qual escravidão? A escravidão da idolatria. Se tem uma coisa que abomina a Deus, é a idolatria. E quando eu me curvo diante de uma estátua, diante de uma imagem, e faço oração e peço algo prostrado diante dessa estátua, estou cometendo idolatria. E isto é abominável aos olhos do Senhor, porque a palavra de Deus diz: não terás diante de mim outros deuses. E em nome de Jesus Cristo, se quisermos ver a nossa nação sarada, a nossa nação liberta e verdadeiramente independente, temos que orar para que haja esta libertação, para que todos os brasileiros clamem única e exclusivamente pelo nome do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus. Por quê? Porque não existe vários mediadores, só existe um mediador. A palavra de Deus deixa bem claro: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo, homem. Então, em nome de Jesus, se quisermos ver a nossa nação abençoada, a nossa nação sarada, a primeira coisa que temos que pedir é a independência dessa escravização da idolatria. E em nome de Jesus Cristo, respeito todos os nossos irmãos e amigos católicos, mas eu devo te dizer a verdade: todas as vezes que nos prostramos diante de uma escultura feita por mãos de homens, estamos ofendendo a Deus. Todas as vezes que nos dirigimos a Deus utilizando-se de outro nome que não o nome de Jesus, estamos ofendendo a Deus e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus se sacrificou na cruz do Calvário justamente com esse propósito de se tornar mediador entre Deus e os homens. E eu quero então levantar um clamor embasado na palavra de Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a respeito da nação, a respeito da nossa terra, a palavra de Deus diz dessa forma: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Logo fica claro para mim e para você que não adianta tão somente atos proféticos, não adianta tão somente jejum, se não houver humilhação.
quebrantamento, pois a palavra de Deus diz que há um coração contrito e quebrantado, a este Deus não resiste. O que me faz ser ouvido nos céus não é a minha eloquência, não é a minha oratória. O que me faz ser ouvido nos céus é o meu coração contrito, quebrantado, humilhado, debaixo das potentes mãos de Deus. Então vamos ver aqui que tem 4 pré-requisitos se quisermos ver a nossa nação sarada, curada. Primeiro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro é se humilhar, depois é orar. Não tem como orar sem antes se humilhar, porque senão a minha oração não será ouvida. Então primeiro é se humilhar, depois orar, depois buscar a face do Senhor, que fala de relacionamento com Deus, e depois se converter dos seus maus caminhos. Que maus caminhos? O caminho da idolatria, o caminho da feitiçaria, o caminho de se curvar diante de estátuas, de imagens e esculturas. Tenho que me converter, sim, desta situação, desse quadro que é abominável e entristece o coração de Deus, e estamos negligenciando o sacrifício do Calvário ao nos prostrar diante de uma estátua. E depois então desses 4 pré-requisitos, aí então Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Primeiro ele ouve, depois perdoa o pecado e depois sara a terra. Por quê? Porque tudo o que acontece, todas as aflições que vêm sobre a nossa terra, sobre o nosso país, está sob o domínio e o controle de Deus. A crise sanitária que aí está, o vírus que saiu lá de Wuhan, da China, ele saiu de lá de um laboratório. Porém, quem dá a permissão para que ele se espalhe, se alastre pelo mundo inteiro é Deus. Se Deus não permitir, não aconteceria isso. Então é permissão de Deus. Se estamos vivendo um momento de crise institucional entre os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, é permissão de Deus também. Se estamos vivendo uma crise financeira, se estamos vivendo uma crise moral, onde a promiscuidade, a prostituição está se alastrando como erva daninha, também é um ato que impede bênçãos e vitória e acaba atraindo maldições. Porque todas as coisas ruins que acontecem também é com permissão de Deus. Olha o que diz o verso de número 13, que antecede ao 14 que eu li para vocês. Diz Deus: se eu fechar os céus, quando vem uma longa estiagem, é Deus controlando a torneira dos céus, e não houver chuvas, ou se ordenar aos gafanhotos, a praga também é ele que envia e permite, que consumam a terra, ou se enviar peste, aí o Covid-19, e entre o meu povo, se ele se humilhar, aí sim que vem a sequência. Então é Deus no controle, é Deus no domínio. Se ele fechar os céus, se ele ordenar ao gafanhoto, se ele enviar as pestes, então em nome de Jesus, por que Deus faz tudo isso? Por que Deus envia tudo isso? Para que haja humilhação, para que haja quebrantamento, para que haja conversão, para que o seu povo ore, para que o seu povo busque a sua face. Então, em nome de Jesus, vamos buscar a face do Senhor. E nesse 7 de setembro, vamos profetizar sobre a nossa nação. Talvez você entrou aqui hoje querendo orar por um emprego, querendo orar pelo teu casamento, querendo orar pelo teu filho. Mas uma coisa é certa, temos que orar também pela nossa nação, porque tudo que acontece lá em Brasília reflete na minha casa e na tua, reflete na minha família e na sua, reflete na minha igreja e na sua. São leis que vêm de lá, muitas vezes feitas pelo próprio diabo no inferno, usando seus adeptos que estão ali em Brasília. E cabe a mim e a você mexer em tudo isso com nossa oração, com o nosso clamor. Temos o poder em mexer nas coisas que estão acontecendo em Brasília com nossa oração, com o nosso clamor. E é lógico, também agindo como cidadão, votando corretamente, exercendo a nossa cidadania. Então vem comigo nesta hora. Vamos orar, profetizar para que Deus venha sarar a nossa terra, para que verdadeiramente o Brasil deixe de ter uma senhora e passe a ter um senhor. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros tem ainda uma senhora. O dia que pelo menos os 90% dos brasileiros deixar de ter uma senhora e passar a ter um senhor,
vamos começar a ver mudança nessa terra. Vamos começar a ver mudança nesse país. E é para isso que eu vou orar junto com você nessa hora. Em nome de Jesus, ore comigo agora. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Nesse instante, papai querido, estamos clamando nesse dia 7 de setembro, que é a independência desse país. Estamos clamando, meu Pai, e nos humilhando diante de Ti. A Tua palavra nos ensina nessa leitura que fizemos, ó Pai, a nos humilhar, a orar, a buscar a Tua face e a se converter dos maus caminhos. Estamos nos humilhando, ó Pai, debaixo das Suas potentes mãos. Estamos orando e estamos clamando também nesta hora, Pai, pedindo para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que haja uma conversão em massa, para que haja uma conversão nacional. Meu Deus querido, meu Deus de amor, eu repreendo desta nação o espírito de idolatria que tem feito milhões de brasileiros se dobrar diante de uma estátua, se dobrar diante de uma escultura, se dobrar diante de uma senhora. Meu Pai, a Tua palavra nos diz que só devemos nos curvar e adorar ao Senhor. A Tua palavra nos ensina que só devemos orar em nome de Jesus Cristo. E é isso que eu peço para esta nação, Pai, que toda esta nação venha orar, venha clamar, única e exclusivamente através do nome de Jesus Cristo, que essa nação venha adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Meu papai querido, estamos colocando em suas mãos o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Estamos colocando em suas mãos os ministros, os senadores, os governadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, prefeitos, vereadores. Estamos colocando todos os políticos em suas mãos. Liberta, transforma e salva. Papai querido, colocamos também em suas mãos os 11 ministros do STF, meu Pai de amor. Entra naquela casa, coloca a Tua mão, meu Pai de amor, em nome de Jesus Cristo. Em especial, coloca em Tuas mãos, meu Pai, o Senhor Alexandre de Moraes, o Senhor Roberto Barroso. Em nome de Jesus, meu Pai de amor, toma em suas mãos, muda esse quadro, ouça a oração do Teu povo em favor dessa nação, em favor desse país. Te pedimos, clamamos por conversão, por libertação e restauração de vidas em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, que cada lar, que cada casa, que cada família que ora comigo nesta hora seja abençoado. Meu Pai, que cada pai de família que está orando comigo nesta hora também seja abençoado, receba a sua porta de emprego. Meu papai querido, aqueles que estão passando por dificuldades, por enfermidades, estamos profetizando vitória, milagre, bênçãos em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, Pai, o que eu te peço é: liberta nossa nação da idolatria. Liberta a nossa nação da senhora. Que a nossa nação seja totalmente voltada e curvada para o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E em nome de Jesus, é esta a nossa meta. E nesse 7 de setembro, né? Você que pode, esteja na Avenida Paulista ou aí na sua cidade. Eu, em nome de Jesus, estou na Paulista. Em nome de Jesus, estou exercendo a minha cidadania. Não estou na Paulista para fazer baderna. Não estou na Paulista para tocar fogo em pneu. Estou na Paulista para orar pelo Brasil, para exercer a minha cidadania, para exercer o meu ministério de pastor, que é para orar, que é para interceder pela nação, pelos homens, pelos reis, pelas autoridades, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, em nome de Jesus, você que pode, esteja na Paulista também, orando, clamando, suplicando, em nome de Jesus Cristo, de maneira ordeira, respeitando a nossa Constituição, respeitando as autoridades, e única e exclusivamente estamos na Paulista reivindicando liberdade, direito de opinião, democracia, direito de prestar culto. Estamos pedindo pelo menos o direito de emitir opinião. Se não nos posicionarmos hoje, amanhã estaremos sendo proibidos de pregar a palavra de Deus e de realizar cultos. Então, eu tenho que fazer hoje, enquanto tenho liberdade para protestar, dizendo: eu quero liberdade de culto, eu quero liberdade para pregar, eu quero liberdade para combater o pecado. O que é pecado, eu tenho que ter a liberdade de falar aqui no YouTube, na igreja, na praça pública, tenho que ter a liberdade. Amém? Então, ore por isso. E é o que nós estamos fazendo na Paulista. Orando para que tudo isso venha acontecer e principalmente a conversão em massa.
dessa nação, em nome de Jesus Cristo, amém? E em nome de Jesus, se você é abençoado por este trabalho, por este ministério, você tem agora a oportunidade de demonstrar a sua generosidade. A sua generosidade, ela será externizada agora com um ato de contribuir com esse trabalho. Você ama a obra de Deus, você ama os que fazem a obra de Deus, você ama o reino de Deus, então demonstre isso para Deus nesta hora, em nome de Jesus, de maneira voluntária, fazendo a sua semeadura. No primeiro comentário afixado está uma chave Pix e dados que você pode fazer a tua semeadura. E eu profetizo na vida de todos vocês que estarão fazendo a sua semeadura uma restituição centuplicada, que o teu lagar venha se transbordar, que o teu celeiro venha se multiplicar. E em nome de Jesus, só faça isso se Deus tocar no teu coração e se você sentir alegria. Porque os que são tocados por Deus e sentem alegria, recebem a bênção, são restituídos. Agora, aquele que faz entristecido por constrangimento, está perdendo tempo. Então fique tranquilo, ninguém amaldiçoa aqui quem não ajuda, quem não abençoa. Eu fui chamado só para abençoar, e abençoo a todos. Porém, os que têm essa generosidade e ama esse trabalho, nos ajuda, coopera conosco, fazendo a tua semeadura. Me ajude aqui. E em nome de Jesus, se inscreva nesse canal e em nome de Jesus, transmita, compartilhe essa mensagem com mais 30 pessoas. Seja a mão de Deus nesse momento. Você vai pregar com o teu celular agora para 30 pessoas. Amém? E desde já agradeço de todo o coração pela sua atenção. Um beijo no teu coração. E estamos na Paulista em nome de Jesus, decretando que o Brasil é do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.